é a diferença entre você e Deus? É bom pensar a respeito disso, porque muitas pessoas não se colocam na condição que deveriam estar. Acham que Deus não enxerga, não ouve, não faz, não atende, não sente. Ou seja, trata a Deus como se fosse um robô, um ser que não é vivo. Mas hoje aqui no programa vamos falar da diferença do homem e Deus. O ser humano enfrenta tantas dificuldades, não é? Já nasce com seu jeito, com as suas características, sua vontade, mas no seu desenvolvimento como ser humano, lida com muitas mudanças. Começa já na família, com o comportamento dos pais, dos irmãos. Se a família é desestruturada, se há brigas, divórcios, já começa a criança a ser afetada. Sem contar que tem vários fatores que também incluem nisso. A vida social, as condições financeiras, tudo isso vai trazendo bagagens. Agora, imagine quando se tem uma grande batalha, além da familiar, como também de escravidão. Trabalha de forma intensa, com condições precárias e limitadas. O que você acha que acontece com essa pessoa? Lida com dificuldades diariamente em todos os aspectos. Pensa até mesmo que a vida é assim, não há alívio. O povo de Israel viveu assim, escravizado por mais de 400 anos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Pois é, tudo por insistir na sua própria vontade, que as coisas fossem do seu jeito. Quando eles estavam vivendo dias de muitas mortes, eles então buscaram a Deus. Mas a sua busca não foi para resolver a raiz do problema, e sim por interesse que Deus parasse com aquela matança no meio do seu povo. E é assim que muita gente trata a si mesmo. Não quer resolver o problema, quer simplesmente aparentar de querer a Deus, mas no fundo tem segundas intenções. A Bíblia fala: todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com Deus, nem foram fiéis na sua aliança. Olha o problema aqui. Lisonjear com a boca, que é mentir, mas para que fazer isso? Porque o coração não é reto para com Deus e nem é fiel a Deus na sua aliança. Ou seja, já conhece a Deus, esteve na igreja, ouviu a Deus, né? E se não é fiel a Deus, que sabe todas as coisas, como que essa pessoa vai ser fiel à sua esposa ou ao seu marido? Como que vai ser fiel uns com os outros? Não tem como. Quantos problemas são criados por conta da raiz do problema, que é o coração que não é reto para com Deus e nem fiel na aliança que fez com Deus, sabe? Essa pessoa até mesmo participou de Santa Ceia, falou que ia servir a Deus, que ia agradar a Deus, mas não foi constante. Pois é, isso é o que o ser humano apresenta diante de Deus. Mas quem é Deus diante de tudo isso? Será que ele muda com o tempo? Será que ele deixa ser manipulado pelas circunstâncias? Pelo que a humanidade faz com ele? A Bíblia fala muito bem sobre Deus. Você deveria ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você lê. Se você não lê, você perde a grande oportunidade de raciocinar, de pensar por você mesmo, de buscar a Deus. Bem, vamos saber o que a Bíblia diz sobre Deus.
Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Deus, ele age naquilo que faz bem para ele. Quando ele diz para você perdoar aos que te ofendem, ele fala do que ele faz para si mesmo. E como ele é o verbo, ele é a palavra, fala do que ele cumpre. Deus é misericordioso, ou seja, é compassível, sensível, não emotivo, sensível, bom, benevolente, patriarcal. Ele perdoa a iniquidade que ele odeia. Ou seja, se a pessoa busca ele perdoa a iniquidade. Ainda que esse pecado tivesse sido por um coração mau, que não foi fiel. Ele perdoa, mesmo vendo que a pessoa não está se entregando totalmente. E sabe por quê? Porque a pessoa apenas começou a exercitar a fé. Porém, como a pessoa lida com a sua própria fé, é ela que tem que se disciplinar. É ela que tem que ter o interesse de buscar o que é justo. Deus dá o alívio à pessoa. Mas a pessoa tem que querer resolver a raiz do problema. Porque o que mais Deus quer é salvar essa pessoa. Mas o que ela tem que fazer, ele não pode fazer. Mas tudo que está ao alcance dele, ele faz. A Bíblia fala que Deus não os destruiu. Mas o que diz a Bíblia para que Deus não o destruísse, embora ele tivesse vontade? Diz assim, olha, presta atenção. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Quem vê Deus como insensível está super enganado. Ele se ira e ira-se muito com aquilo que você sabe o que faz e que está errado e não quer mudar. Ele ama tanto a pessoa que é impossível ele não odiar aquilo que ela está fazendo mal a si mesmo. Deus odeia a iniquidade, não o pecador. Ele luta com todas as forças para auxiliar essa gente a entrar no caminho que vai conduzir a vida. Mas ele não pode obrigar. A escolha é de cada um. Quando lemos a Bíblia, nós raciocinamos, observamos. E no caso do versículo que lemos, diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Olha aqui o segredo de exercitar a fé. O próprio Deus tem sua disciplina. Ele mesmo sente ira, mas a forma que ele trata a ira é a forma dele manter-se fiel à sua própria palavra, empenhada ao seu amigo Abraão. Você lembra dele? Que dele faria uma geração. Aprenda com Deus, gente. É para ele que você deve espelhar para agir. Se espelha nele e faça bem a si mesmo.